plano de governo de Jair Messias Bolsonaro tem 48 páginas e é dividido nas seguintes áreas: economia, tecnologia e inovação, educação, saúde e social, segurança e defesa, infraestrutura logística, sustentabilidade ambiental e governança e geopolítica. A primeira parte do plano de governo é focada principalmente na economia, propriamente dita. E desde já, como é bem comum já da retórica bolsonarista, ele começa com a grande louvação ao empreendedorismo, mas sem grandes propostas que acompanhem. Aí ele passa um bom tempo listando supostas conquistas do primeiro mandato, mas o que é interessante desse começo, para a gente listar, é um foco na negociação individual do trabalhador com o empregador, bem na linha do que vem sendo corrente desde a reforma trabalhista de 2017 e contrário ao que está sendo proposto pelo plano de governo do PT, que propõe uma volta, um foco nas organizações sindicais. E ele fala também no que seriam soluções contratuais criativas e adaptadas para cada tipo de trabalhador e de cada região. O que significa não é muito claro, mas a gente pode subentender um apoio, assim, uma continuidade do que vem se construindo na jurisprudência trabalhista desde 2017. Uma das propostas concretas do plano de governo do Bolsonaro é a manutenção do valor de R$ 600 no Auxílio Brasil. Contudo, na lei orçamentária que foi enviada pelo seu próprio governo em agosto desse ano, o valor previsto era de R$ 405. Então, não se sabe como seria realizado de fato esses R$ 600 sem mexer na Constituição, o que é um grande complicador. É possível a gente observar um grande foco nos setores agropecuária e da mineração na composição da economia nacional, com a promessa de apoio às indústrias de beneficiamento desses setores, com uma progressiva substituição dos recursos fósseis e não renováveis. Também numa linha contrária ao plano de governo do Lula, a gente vê aqui um apoio e uma aposta dobrada às desestatizações de empresas públicas. Na área da saúde, ele começa falando da consolidação do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, que na verdade é um programa de 2012, do governo Dilma. Ele fala assim do fortalecimento do SUS e menciona várias vezes o fortalecimento, o apoio ao Cartão Nacional de Saúde, que ele reuniria de forma digital as informações de atendimento, as informações de saúde dos pacientes, de forma a unificar num lugar só e agilizar as informações e o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. No que toca à educação, sem surpresa alguma, o plano de governo de Bolsonaro passa longos parágrafos falando sobre a necessidade de se retirar o conteúdo ideológico da educação, tanto básica quanto universitária, dizendo que isso atrapalharia o rendimento profissional das pessoas formadas por esse sistema. Mas também, sem surpresas, ele não menciona nenhuma providência, nenhuma proposta concreta para fazer isso. Ele fala sobre o fortalecimento e a manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que seria feito de forma com cooperação com pequenos produtores rurais e de agricultura familiar. É verdade, ele também menciona o fortalecimento das carreiras dos professores, com maiores salários e uma constante formação e reciclagem para unir o que ele chama de teoria e prática. No tema da cultura, ele fala em triplicar o investimento que foi feito do primeiro mandato, com uma suposta descentralização do investimento cultural, que não se explica direito o que é isso, mas o que se dá a entender é que seria uma participação maior da iniciativa privada, talvez, no financiamento da cultura nacional. Na área do saneamento básico, ele fala sobre os méritos do Marco Nacional de Saneamento Básico e fala no Plano Nacional dos Resíduos Sólidos que, com ele, seriam em 2 anos acabados os aterros controlados, ou seja, os lixões. O tema da segurança é um dos grandes capítulos do governo Bolsonaro e não é diferente aqui também na sua candidatura à reeleição. Ele fala da necessidade de fortalecimento das operações contra o crime organizado, com uso de tecnologia e maior cooperação entre os entes federados, mas de forma meio genérica. Ele dobra a aposta
naquele polêmico projeto de lei sobre a ampliação do excludente de ilicitude por mortes causadas por agentes de segurança durante operações e fora também. E, mais de uma vez, reforça a importância do acesso a armas como instrumento de segurança pública. Surpresa alguma. No tema da infraestrutura, ele começa falando na necessidade de consolidação do programa ProTrilhos, que aumentaria por meio de investimentos privados a malha ferroviária nacional. Ele também fala da ênfase no que é no marco legal das hidrovias, o projeto BR do Mar, que promoveria também por meio de privatizações, de leilões, de abertura ao capital privado, promoveria uma conexão do modal aquaviário com modais terrestres de forma a baratear e a agilizar o escoamento da produção nacional. Ele também defende a necessidade de continuar o processo de desestatizações e privatizações das empresas estatais de infraestrutura. O tema do meio ambiente entra no plano de governo de Jair Bolsonaro de uma forma, ao mesmo tempo, surpreendentemente extensa e previsivelmente genérica. Ele fala, assim, da necessidade no combate ao desmatamento ilegal por meio de satélites recentemente lançados pelo Exército Brasileiro, e também na continuidade do programa Guardiões do Bioma, que seria uma grande frente de proteção ambiental. E a grande nota, assim, o grande tema dessa área é a suposta necessidade de harmonizar desenvolvimento econômico com a exploração dos recursos naturais e proteção ambiental. Inclusive, para os povos indígenas, ele promove o que ele chama de etnoturismo, que seria a exploração turística das suas peculiaridades, das características daqueles povos da floresta. Mas o que fica claro é sempre pensar em proteção ambiental no viés do aproveitamento econômico, do desenvolvimento econômico. Por fim, no que toca à diplomacia nacional, o plano de governo Bolsonaro fala repetidas vezes sobre a importância do ingresso brasileiro na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Uma notória ausência é a menção ao fortalecimento dos nossos organismos regionais, como por exemplo o Mercosul. Não se dá nenhuma ênfase a nossas parcerias com os vizinhos sul-americanos, o que é, obviamente, intencional. Olha, o plano de governo de Bolsonaro, apesar de ter ali uns slides em nível Deltan Dallagnol, é um documento robusto, formalmente caprichado, com várias propostas concretas de políticas públicas para a gente pensar e analisar. Inclusive, seria elogiável a reiterada menção, a reiterada ênfase em novas tecnologias, em inovação, em apoio ao empreendedorismo, ao empresário, pequeno empresário. Contudo, ao passar longos parágrafos louvando supostas conquistas do primeiro mandato, o plano de governo joga a luz em sua principal fraqueza, a realidade. Porque a gente já tem 4 anos de governo Bolsonaro com os quais comparar as propostas de políticas públicas presentes nesse plano de governo. E a gente nota que a boa parte delas ou corresponde a uma completa distorção da realidade ou a simples mentira. Vamos dar alguns exemplos? O plano de governo fala no programa Alimenta Brasil como um marco do que vem sendo feito, que continuaria sendo feito no combate à fome, quando na verdade, isso a gente até já discutiu no vídeo que está no canal, o governo Bolsonaro simplesmente esvaziou esse programa nos últimos anos. Quer mais? Ele fala sobre a necessidade do combate ao desmatamento ilegal, fala no que tem sido feito, no que continuar fazendo, gasta vários parágrafos falando sobre isso. Quando a gente sabe, isso é registrado, que houve nos últimos anos acentuado crescimento do desmatamento ilegal na Amazônia e em outros biomas do território nacional. Ou ainda, ele fala na necessidade de um concerto internacional por ações ao meio ambiente, quando o Brasil, nos últimos anos, tem virado pária. Quando era protagonista há 10 anos atrás em assuntos do meio ambiente, a gente ditava, a gente protagonizava discussões sobre proteção ambiental, sobre mudanças climáticas no palco global. E agora a gente é párea. Inclusive,
O Fundo Amazônico, que tem recursos bilionários, foi suspendido por nações como Noruega e Alemanha, que são as principais contribuintes desse fundo. Então, você vê o que eu estou falando? O plano de governo é um vínculo de confiança entre o candidato e o eleitorado, vote nele ou não. Quando boa parte das suas propostas é tão evidentemente falsa ou manipulada, esse vínculo é quebrado e, parafraseando o latim do nosso ex-presidente, ele se torna palavras ao vento. O que eu posso dizer é que, em grande parte, esse é o caso do plano de governo de Jair Messias Bolsonaro. E aí, você já leu o plano de governo de Bolsonaro? O que você achou? O que você não achou? Eu falei besteira? Você discorda de mim? Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, critica bastante. O que a gente não pode é deixar de conversar.